Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos aqui em Cuiabá. Vai ser uma beleza trocar ideia, vai ser bem legal. Com certeza. Bom, vamos lá então, candidato. Saiu na frente dos demais. Só que a data da convenção, ela foi modificada. Seria em 1º de agosto, teve que acontecer a antecipação, mas por uma questão de segurança. Hoje, o senhor chega aqui ao Grupo Gazeta escoltado pela Polícia Federal. Qual a razão disso? Eu ando falando algumas coisas muito feias sobre algumas facções criminosas aqui no Brasil. Especialmente o pessoal do Comando Vermelho, onde eu vou, eu começo a receber ameaças e começo a ter mobilizações nos grupos de WhatsApp e Telegram deles, que é onde boa parte da mobilização deles acontece. Isso já havia sido detectado pela nossa pré-campanha, a gente havia passado para a Polícia Federal e isso motivou a gente a antecipar a convenção para poder contar com escolta, porque como boa parte da minha pré-campanha é rodar pelo Brasil e falar dos problemas, especialmente problemas ligados ao crime organizado, a chance de eu acabar, vamos dizer assim, tendo apenas uma campanha como candidato a presidente é bem alta. Então, melhor andar escoltado, porque candidato morto não leva voto. Bom, falando então já da segurança pública, como o senhor está sentindo na pele a insegurança crescente no Brasil, muitos brasileiros têm na principal demanda para os nossos representantes públicos uma resposta. O que os governos deixaram de fazer ao longo destas 3 ou 4 décadas que fez com que o Brasil ficasse refém de criminosos e de faccionados? Qual seria a proposta do senhor para a segurança pública? O Brasil, desde a nova Constituição de 88, ele abdicou de enfrentar o crime e o Brasil adotou uma política de ser leniente, porque tinha medo, porque tinha uma série de traumas por conta do período do regime militar, em que houve violações de direitos humanos. Eles falaram, não, agora não vamos violar direito humano algum, então vamos ser garantistas, vamos permitir que o criminoso seja recuperado e retorne às ruas. Isso gerou o que nós estamos vendo hoje, favelas tomadas pelo crime organizado, bandidos que são presos várias vezes e soltos por conta das leis de execução penal, por conta também da cabeça malucada de um monte de juiz que infelizmente não cumpre seu papel constitucional de defender aquilo que é justiça no Brasil, sequer de seguir a letra da lei. Então nós temos uma legislação muito ruim, nós temos uma polícia que luta para prender os bandidos, com um judiciário que solta esses mesmos bandidos, e não há uma política por parte do governo federal em destruir as facções criminosas. Hoje o Brasil está virando algo que o México já é, que a Colômbia foi, que é um narco-estado. PCC, Comando Vermelho e organizações similares já estão tomando pedaços inteiros do Estado, não só território, estou falando de instituições. E o que nós vamos fazer de maneira bem clara é uma guerra. Nós vamos colocar municípios e favelas em estado de defesa, que é uma garantia constitucional que permite ao Estado atuar de maneira muito enfática nesses locais. Nós vamos passar uma legislação que impõe o direito penal do inimigo, que vai retirar um monte de direito de bandido, vamos retirar direitos e prerrogativas deles e vamos para cima deles como se não houvesse amanhã. Em 1 ano, as facções que estão aqui no Brasil, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, serão nem destruídas, serão devastadas. Devastadas, ou seja, suas lideranças, seus membros serão presos e, se resistirem, mortos. Agora, candidato, bom dia. O crime organizado, ele se sofisticou, né? Chegou longe. Como resolver, por exemplo, a questão dessa penetração que o crime organizado tem nas instâncias de poder? Já está muito claro isso que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, ali muito próximo de quem demanda ali o poder nesses estados e também, por exemplo, no mercado financeiro, né? Esse tipo de investimento que essas organizações chegaram longe. Como combater esse tipo de situação se, em tese, boa parte ali de alguns poderosos, até de gente que detém bastante recurso financeiro, está ali abraçado com o crime organizado atualmente? A situação em muitos estados, de fato, ela é dramática e a sua análise está muito correta. Como nós fazemos isso? Utilizar não só o governo federal e as instâncias da Polícia Federal, utilizar o aparato investigativo do Estado brasileiro como o COAF para cruzar dados de dinheiro que movimenta de um lado para o outro, mas utilizar o instituto que eu citei do direito penal do inimigo, que a partir do momento que você detecta que uma determinada pessoa, um agente público, ele é membro de uma facção, como acontece no Rio. O Bacelar, que foi pego, agora que era o candidato ao governo do Rio de Janeiro, apoiado pelo senhor Flávio Bolsonaro, o TH Joias,
a turma do Canela, que foi prefeito de Belford Roxo, todos, né, ligados, operadores do Comando Vermelho. Essas pessoas estão logo, as instâncias de investigação do Estado descubram que elas são membros dessas facções, elas não vão dispor dos instrumentos de defesa que hoje elas dispõem, porque elas não serão mais cidadãos comuns. Quando você opta em ajudar, em fazer parte de uma facção, você será tratado pelo Estado brasileiro como um inimigo. E assim você terá penas muito mais altas e o direito será muito mais veloz contra você. É isso que um Estado tem que fazer. Por exemplo, na Itália, quando é detectado pela lei antimáfia que uma pessoa é parte de uma dessas organizações mafiosas, a lei é muito dura contra ela. Na Dinamarca, se você é parte de uma determinada facção, mesma coisa, você não pode falar em público dela, você vai preso na hora. É isso que o Estado brasileiro tem que fazer. Infelizmente, hoje, o Estado brasileiro não dispõe de ferramentas para atuar dessa maneira. O nosso governo, necessariamente, ele vai ter que atuar. Muito bem, candidato. Eu vou começar, importante essa explanação sua sobre a área de segurança, mas eu quero falar um pouquinho de política antes, que é o seguinte, o senhor é de um partido de direita, o senhor é fundador de um partido de direita, o senhor é um militante da direita. O que diferencia a sua candidatura de direita com a candidatura bolsonarista de Flávio Bolsonaro, que também é de direita, de uma direita bastante contundente? Qual é a diferença que o senhor vê, como é que o senhor se posiciona em relação ao PL e à candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, eles são direita em termos nominais. Nós somos como água e óleo. Eu posso falar, eu sou uma pessoa honesta e eu estudo. Então, eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. Essa semana, o Flávio Bolsonaro prometeu, vamos ser sinceros, comprar voto de mulher dando celular para elas. O custo dessa operação que ele estava sugerindo, de dar celular para mulheres e idosos, é de mais de 100 bilhões de reais por ano. Não há dinheiro para isso. Isso é uma versão bolsonarista do que o PT faz, por exemplo, oferecendo, vou te dar picanha, eu vou te dar vale energia elétrica, eu vou te dar um vale gás. É isso que significa ser direita? Houve uma votação agora sobre o fim da escala 6x1, que era apenas um populismo que o Lula estava fazendo para se reeleger. Como se comportou o PL, o partido do Flávio Bolsonaro? Votou com o PT. Lá no Senado teve agora o PL da misoginia, que é um projeto de lei que vai destruir o sistema de relações entre homens e mulheres, gerando um medo, porque é uma legislação completamente subjetiva, tocada pela esquerda. Como votou o senhor Flávio Bolsonaro, de maneira orgulhosa, junto com a esquerda. Então, não dá nem para falar que a gente está no mesmo campo, porque é uma figura política, casuística, oportunista. E aí eu vou levantar um outro ponto. Uma pessoa de direita tem que defender lei e ordem. Lei e ordem é um dos princípios basilares daquilo que se coloca como um institucionalista conservador. Há lei e ordem no Rio de Janeiro. O senhor Flávio Bolsonaro apoiava toda aquela bagunça envolvendo o Comando Vermelho. O candidato dele era o Bacelar, que foi pego agora, de acordo com a Polícia Federal, por ter vínculos institucionais e operacionais com o Comando Vermelho. Então, assim, é nominalmente direita. Nós somos completamente diferentes. Essa direita que o senhor está criticando, já que mencionou Flávio Bolsonaro, e nós estamos falando aqui sobre a pauta da segurança, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou as organizações criminosas como terroristas, Flávio Bolsonaro celebrou, disse, olha, um grande dia. Como o senhor vê essa medida de Donald Trump aqui para o Brasil? Ela não vai fazer diferença alguma, ela só ajuda os Estados Unidos a institucionalmente ir para cima de uma empresa ou alguma entidade que tem alguma correlação com uma dessas facções criminosas que nós temos no Brasil. Isso apenas aumenta o poder americano. Uma coisa que eu preciso falar para você que está nos assistindo os Estados Unidos não são bonzinhos, eles não gostam da gente. O Donald Trump acha a gente um bando de cucaracha, ele só não quer que o brasileiro imigre para os Estados Unidos e ele quer aumentar a projeção de poder americano para cá. Quem vai resolver o crime organizado no Brasil é apenas o Brasil. A gente tem que parar de acreditar que o americano vai vir nos resgatar. Isso é um escapismo, isso é uma fuga da realidade. O que o Donald Trump fez com a gente, agora foi taxar o Brasil. Nós somos taxados pelo Donald Trump. Quem tem que tratar como terroristas facções somos nós brasileiros. E quem vai ter a honra de destruir o crime organizado no Brasil será a polícia militar de cada estado do Brasil. Imaginar que o Trump vai fazer isso é, honestamente, apenas ilusão. Candidato, mudando um pouco de assunto agora, falando sobre a questão trabalhista, entre as suas propostas, você pretende alterar a questão da CLT, né? E para um sistema mais moderno, onde haja essa possibilidade de negociação mais direta entre patrão e empregado. Por questões óbvias, você não acha que a situação do trabalhador vai estar sempre desfavorável em relação a essa negociação com os seus empresários, ou quem manda ali realmente na empresa, e corre o risco de perder alguns direitos básicos trabalhistas? O primeiro direito que um trabalhador dispõe para ser um trabalhador é ter um trabalho.
A partir do momento que a legislação nossa impede que as pessoas tenham o trabalho, que é o problema da CLT, é uma legislação dos anos 40 do século 20. Ela vai fazer 100 anos. Naquela época não tinha TV a cores, não existia celular, não existia internet. As pessoas no Brasil mal tinham energia elétrica nos interiores do país. Imaginar que aquela legislação naquela época se adequa ao mundo de hoje é loucura. É loucura total e completa. Nós estamos vendo os países que mais se desenvolvem no mundo, países de terceiro mundo, cresceram. Vietnã, certos países africanos, Índia, China, adotando um regime trabalhista completamente diferente, mais flexível. A única coisa que eu estou falando é, vamos fazer o que os outros estão fazendo? Vamos imitar o que está dando certo? O Brasil tem que parar de inventar moda ou querer se apegar a coisas que estão dando errado e só imitar o que está dando certo. Até porque o brasileiro, se a legislação nossa fosse muito boa, ele estaria então ficando aqui, os americanos ou gente de países que, vamos dizer, que tem legislações como eu defendo, estariam se mudando para cá para serem protegidos pela CLT. Não é o que acontece. As pessoas estão saindo daqui do Brasil e indo trabalhar em outros países que têm um regime trabalhista mais flexível. E é muito melhor a pessoa poder vender a hora de trabalho dela. E existem sindicatos, você pode fazer negociações coletivas que permitem que o trabalhador tenha uma boa posição para negociar, seja com uma fábrica, seja com um setor. Certos setores dos Estados Unidos são tão sindicalizados que já tem uma tabela de preços extremamente alta. Eu vou dar um exemplo. Roteiristas, toda a arte de produção cinematográfica nos Estados Unidos é altamente sindicalizada e paga-se muito bem. A questão toda não é impedir a negociação coletiva, é permitir a venda por hora de trabalho e não ter tantas amarras por lei na hora de você contratar uma pessoa. Isso facilita muito a feitura de contratos, porque a partir do momento que você pode se sentir mais livre para contratar e demitir uma pessoa, você fica mais livre para investir. E no Brasil todo mundo tem medo de investir, e é por isso que não há mais emprego. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.